amigo estudante da Bíblia, seja muito bem-vindo ao nosso canal. Fico feliz com a tua presença por aqui. Convidamos o Espírito Santo para que possamos conversar um pouco sobre a palavra, as coisas que temos aprendido ao estudar a Bíblia diariamente, um capítulo por dia. Então, convido também você para que possa pegar a sua Bíblia e acompanhar esse estudo. Estudo simples, linguagem clara, fácil, sem muitas firulas. Vamos compartilhar aqui o que estudamos. Também você pode fazer seu pedido de oração, estaremos aqui orando por você. No nosso estudo de hoje, em Êxodo 9, temos a quinta praga, desta vez sobre os animais. E Deus ainda diz que fará distinção entre os animais do povo do Egito e dos servos de Deus, o povo de Israel. Então, a quinta praga, que seria uma peste sobre todo o rebanho do Egito, não atingiria o povo de Israel. O faraó continuava endurecido e a praga veio e, mais uma vez, fez sofrer agora não só o povo, como também os animais. A gente vê que as pragas vão evoluindo, né? Vão aumentando, crescendo. E essa é a primeira praga que tem morte. E Deus manda Moisés e Arão jogarem cinzas para o alto, e quando essas cinzas caíssem, se arrebentariam em úlceras malignas sobre o povo do Egito e também sobre os animais que escaparam da pestilência. Ainda aqui, Faraó não obedece, ele não se desarma, né? Continua irredutível, orgulhoso, e as pragas vão progredindo, vão ficando cada vez mais pesadas, mais difíceis. Tanto é que aqui diz no versículo 11, os magos não puderam permanecer diante de Moisés por causa dos tumores, além deles não conseguirem nem reproduzir mais nada e nem retirar as pragas, eles ainda estavam sofrendo com as pragas, né? Com as úlceras. E aqui vem a sétima praga, que é a chuva de pedras. Vem com palavras fortes da parte de Deus. Veja aqui no verso 13. O Senhor disse a Moisés, levante-se de manhã cedo, apresente-se a Faraó e diga-lhe, assim diz o Senhor, Deus dos Hebreus, deixe ir o meu povo para que me adore, pois dessa vez enviarei todas as minhas pragas sobre o seu coração, sobre os seus oficiais, sobre o seu povo, para que você saiba que em toda a terra não há ninguém que seja semelhante a mim, pois eu já poderia ter estendido a mão para ferir você e seu povo com peste, e você teria sido cortado da terra. Vem para mexer mesmo com o orgulho de Faraó, não só dele, como dos oficiais, como do povo. Então, aquele povo precisava reconhecer a Deus. Então, Deus poderia ter já conseguido que o povo se retirasse dali do Egito? Sim, poderia, Deus é soberano, mas Deus gostaria também que Faraó e seu povo pudessem reconhecer que ele é Deus. Ele é Deus Todo-Poderoso, que Ele tudo pode. Então, havia necessidade que aquele povo visse o poder de Deus manifestado. Porém, Faraó cada vez mais resistente. Então, o orgulho dele precisava ser quebrado, assim como o do povo, porque o povo segue aquilo que o seu Senhor faz. Como já disse antes, quando o governante é mau, todo o povo perece. E aqui Deus anuncia, né, uma grande chuva de pedras, mas havia no meio dos egípcios pessoas que temiam o Senhor. E aqui, veja, no verso 20, aqueles oficiais de Faraó que temiam as palavras do Senhor, esses fizeram com que os seus servos, as pessoas que estavam sob seu poder, e os animais que fugissem, que fossem para um lugar seguro, porque eles sabiam que as coisas iriam se cumprir. E a gente fica pensando assim, por que Faraó, vendo tudo isso, ainda continuava resistindo e ainda brincava com Deus? Mas Deus, apesar de tudo, ele era tão justo que ele, aqui a partir da sexta praga, você começa a ver Deus dizendo assim, amanhã farei estas coisas. Então ele ainda dava tempo. Mesmo assim, o Faraó continuava dando trabalho. Então, foi feito. Caiu a chuva de pedras, acabou com tudo, com casa, com bicho. O que estava ali desprotegido, as pedras caíram em cima e acabaram com tudo. Apenas na terra de Gósen, né, que era a terra do povo de Israel, não caíram as pedras destruidoras. E Faraó manda chamar Moisés e Arão e diz assim, o verso 27. Desta vez pequei, isso é Faraó falando, tá? Desta vez pequei, o Senhor é justo, porém eu e meu povo somos ímpios. Orem ao Senhor, pois já basta esses grandes trovões e a chuva de pedras. Eu os deixarei ir e vocês não ficarão mais aqui. Moisés respondeu, quando eu sair da cidade, estenderei as mãos ao Senhor. Os trovões cessarão e não haverá mais a chuva de pedras. E veja, não pense que ele enganava ninguém não, viu? Porque Moisés, ele disse aqui, lembra que a gente leu agora? Que quando ele saísse da cidade, ele oraria a Deus para que cessasse aquela chuva de pedras, porque Moisés, Deus já mostrou para ele, né? Moisés sabia que o Faraó estava cheio de artimanha, Deus já tinha mostrado para ele, tanto é que Moisés diz assim, ó,
quando eu sair da cidade, estenderei a mão e o Senhor fará cessar, né, todas essas coisas. Mas no verso 30 ele diz assim: mas quanto a você e seus oficiais, eu sei que ainda não temem ao Senhor. E foi dito e feito, mas não tinha, assim, não existia mais surpresas. Deus já tinha falado para Moisés, né, que Faraó endureceria o coração. Moisés já estava vendo, já estava acostumado com aquelas idas e voltas de Faraó e já sabia que quando cessassem as pedras, né, ele continuaria pecando, e assim foi feito. Aqui diz assim, ó: quando Faraó viu que cessaram as chuvas, as pedras, os trovões tornou a pecar e endureceu o coração, ele e seus oficiais, e assim Faraó, de coração endurecido, não deixou ir os filhos de Israel, como o Senhor tinha dito a Moisés. Então, como o Senhor tinha dito a Moisés. Moisés não adivinhava, Deus revelava para ele as coisas que deveriam acontecer. E amanhã nós teremos a 8ª praga, que são os gafanhotos. Então, meus amigos, o pecado de Faraó, o endurecimento do seu coração, trazia consequências não apenas para ele, mas também para o seu povo, para a natureza, para os seus animais. Aqui, você lendo, você vai ver que danificou ali as plantações também, a queda das pedras. Muito bichinho morreu, gente doente, tudo consequência da teimosia dele. Que nós não sejamos teimosos. Deus fala ao nosso coração todos os dias, né? Evitemos de estar endurecendo o coração, de pecar contra Deus, porque o nosso pecado afeta não só a nós, como a outras pessoas, como nossos familiares, afeta a natureza também. E todos sofrem com isso. Hoje, se ouvirmos a voz de Deus, não endurecemos os nossos corações. Vamos orar? Deus de infinita sabedoria, ó Tu que conheces os nossos corações, nos ensina a obedecer, que nós possamos ter o coração aberto e os ouvidos à voz do Espírito Santo, para que possamos te oferecer o melhor de nós, e nós não sejamos teimosos, mas que as pessoas ao olharem para nós possam ver a Tua imagem refletida. Nós te louvamos e agradecemos. Amém. Um ótimo dia para nós e até amanhã com mais um capítulo de Êxodo.